o que a gente mais precisa mesmo enquanto ser humano no século Sim, XXIII, porque, né? Autoconhecimento. total. Sim, porque assim, a gente parte de uma ética que é uma ética deontológica, né? Que você não vai matar o outro, você não vai violar o outro, você não vai discriminar o outro, você não vai ser transfóbico com o outro, você não vai ser homofóbico com o outro, porque existe um dever moral. Mas dentro da ética da serenidade, você não fará isso porque existe uma perspectiva de reconhecer o outro como parte de si mesmo a partir de uma perspectiva espiritual. Né? Você não julga mais o outro, você não julga mais a outra pessoa a partir dessa cosmovisão, mas você traz uma cosmopercepção. E essa ética kantiana, essa ética moral, né, do não dever, ela é uma ética punitiva, porque você só não faz porque você tem medo da consequência. Nesse outro ponto aqui, a punição. Nesse outro, você não faz porque você entende a outra pessoa como parte de ti mesmo. Então, você respeita como você respeita a si mesmo, porque violar a outra pessoa também é violar a ancestralidade. E aí tem vários outros elementos. Por exemplo, quando você violenta essa pessoa e você violenta a ancestralidade, é um desequilíbrio cósmico. E diversas outras afetações começam a acontecer. Precisa de uma harmonia cósmica, né? E essa harmonia passa pelo respeito à outra pessoa. Então, quando a pessoa ela fala, eu falei isso na live contigo, né? Então, por exemplo, quando uma mana trans, ela chega para ti e ela fala, eu sou uma mulher, ela não tá falando com essa racionalidade colonizada, ela tá falando com esse coração, ela tá falando com o espírito, porque a nossa matéria é a forma como nós viemos, mas nós somos uma constituição espiritual. Se ela tá falando com esse espírito, é o que ela é em essência, é o que ela é espírito, é o que ela é em realidade. E nós, com esse olhar racional, eu vou lá e digo, não é, porque eu tô olhando a partir do que o Ocidente fez, né? Então, nós precisamos tirar essa caixa da racionalidade e colocar o coração para avaliar a outra pessoa, né? De interpretação da outra pessoa, né? Sempre respeite o que a outra pessoa diz, o que ela está sentindo. Se a outra pessoa diz assim, eu sou isso, ela está falando com o coração. O coração dela está conectado com a espiritualidade, é o espírito dela que está dizendo que ela é, porque a matéria é só a matéria. Pois é, não define o que nós somos. Até você questionar, vou usar o exemplo da mana trans que você colocou aqui. Quando ela se coloca, eu sou mulher, e alguém pretende dizer, não, mas você não nasceu assim, você não é assim. Isso é colonizar, né? Você quer colonizar porque há uma do outro sobre ele mesmo, né? Exato, e essa definição, ela não está falando porque ela determinou naquele momento, ela está falando porque ela está sentindo como ela é, porque ela é em essência, ela é em espírito, né? E é o espírito dela que constitui essa realidade. Professor, aí acho que aqui a gente consegue deixar esclarecido para quem nos acompanha o seguinte, a grande distinção que a gente consegue perceber entre a elaboração da filosofia africana, né, os saberes que a gente encontra na filosofia africana, as filosofias, né, podemos dizer assim, em paralelo, em comparação com o que está aqui no Ocidente, é justamente a consideração do transcendente como algo de verdade, né? Então, quando você citou várias vezes a perspectiva do espírito, né, do sujeito também espiritual, é isso que a filosofia ocidental quer romper, né? Quer poder fazer esse rompimento, criar, e é ela mesma que cria essa dicotomia, né? Razão e emoção, o que para perspectiva afrocentrada não vai ser bem assim. A gente vai ter que entender tudo como algo harmônico, funcionando junto, e aí a gente está falando de razão, emoção e espiritualidade do sujeito. Faz sentido isso? Total. Assim, o Ocidente ele é vulgar, né? Porque ele vulgariza tudo. Né? Eu gosto. Quando eu ouvi o seu Jair, quando o seu Jair falou isso, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Que de mau gosto, né? Péssimo gosto. Né? Sabe, assim, que coisa horrorosa, sabe? Porque se o Ocidente ele é tão vulgar, assim, você quer coisa mais violenta do que você definiu, que as pessoas estão dizendo que elas sentem, como elas querem se relacionar, como elas querem construir suas famílias, como elas querem construir. O Ocidente faz isso, né? Ele define, porque ele precisa definir, porque a partir desse paradigma definidor, ele também coloniza, né? Ele também determina, ele também aprisiona, né? Dentro de modelos. E esses modelos são modelos que ajudaram a alicerçar toda essa estrutura de poder que está em ruínas, né? E acreditamos que será derrubada. Então, é por isso que pensar o mundo a partir de uma ideia estritamente racional, ela não é uma realidade da filosofia africana. A filosofia africana não descarta a racionalidade ela é e ela faz parte, né, do ser, mas a racionalidade ela não está destituída do coração. Sentimos, né, porque eu gosto muito de falar isso para parafrasear lá o grande filósofo, né, um dos filósofos, né, que traz muito, né, penso, logo existo. Então eu digo, sentimos, logo coexistimos, né, nós precisamos sentir, é como se você sentisse, né, e esse sentido joga para a racionalidade e aí você produz um modo de interpretação. Isso é muito poderoso, né? Isso dá muito sentido.